Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um A Culpa é de Sec. Hoje, mais um episódio super especial, com um convidado mais especial ainda. Mas antes de chegar nisso, fala, Taleco, tudo certo, cara? Fala, Botino. Vamos que vamos, né? Satisfação, privilégio estar de novo aí, um episódio especialíssimo. Especialíssimo, e o pessoal vai ver que é uma continuação muito boa do último episódio que a gente teve. Mas vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco. Primeiro eu quero fazer aquele lembrete de sempre, né? Se você caiu de paraquedas, aqui é o Culpa de Sec, um podcast de segurança de aplicações, nuvem, AI e tudo e qualquer coisa que a cibersegurança pode ser culpada, é claro. O objetivo principal aqui que a gente tem que lembrar, né, é de compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões e ideias sem a intenção de esgotar os temas propostos, né? Então aqui a gente está para trocar ideia mesmo, falar abobrinha, claro. E o mais importante, é claro, que a gente também não tem dinheiro para advogado. Então, tudo que a gente está falando aqui é nossa opinião, não é a opinião dos nossos empregadores. E nem do lembrando convidado. Nem do convidado. Bom, talvez o convidado tenha dinheiro para advogado, eles não sabem, a gente pode perguntar depois. Trabalho com SOC, né? Exatamente, exatamente. Oh. Falando em convidado, Ivan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael Botino, Thales Casagrande, duas personalidades, uma honra estar presente aqui, obrigado pelo convite. E eu realmente me sinto a personalidade da vez nesse caso, porque estar aqui com vocês não é para qualquer um. Obrigado demais, valeu. Que isso, Ivanildo. A gente que agradece demais aí você ter aceito o convite. O Ivanildo é um cara que, eu e Taleco conhecemos há bastante tempo, né? A gente trabalhou junto lá Sim. 2000, bolinha 1000, eu já exagerei. Mas tem uma cota, né? Aprendi muito aí com o Ivan. Foi meu primeiro trabalho de sales engineer, né? Dinheiro de vendas. O cara que era o meu par comercial era o Ivanildo, mano. Pensa a dor de cabeça que esse cara já me deu na vida. Vendedor, né, cara? Nossa. Vendedor. Tem uma POC. Cliente tem budget, vai fechar com essa POC. Exatamente. Essas e outras, tá? Teve uma pequenininha, Rafa, só para abrir um parênteses aqui já pra gente conversar, já agitando aqui. Aí, ó. Pequenininha assim, Rafa, é o seguinte, vamos ter um evento, tem que dar uma palestra sobre segurança em cloud, tá? Claro, não tem problema não, Ivan, então vamos lá então. Tá, cara, aqui pertinho, a gente chega lá, você chega a dar uma palestra, a galera vai adorar. Era um evento da AWS, tinham 1000 pessoas lá dia. Nossa, caraca, Acho que a segunda semana do Rafa, e ele deu um negócio assim, mano. Deu uma palestra a 1000 pessoas, aí eu falei, esse cara não é fraco não, e de fato não é. Sem zoeira, Ivan. Eu já fiz teatro, tá? Então eu já tava acostumado ali com um palco, mas claro que não pra tanta gente. Era um palquinho lá com, sei lá, que havia 40 pessoas na audiência. E eu ficava nervoso toda vez que ia apresentar, mas ia de boa. Esse dia eu tive literalmente, desculpa aí a nojeira, pessoal, uma dor de barriga. Eu tive que tomar um remédio pesado pra poder ficar de pé, de tão nervoso que eu tava. Eu tenho até hoje só de lembrar do nervoso que você pode ter passado. Então... Nossa, mãe. Pois esse é o Ivan. Bem-vindo, Ivan, bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E para quem já viu aí o ancião do SOC no LinkedIn, tá aí a mente por detrás dele. É o Ivan. Obrigado. O ancião do SOC esse sim é um personagem, né? Personagem real. Ele reúne a sabedoria dos ancestrais do SOC que começaram nesse mundo. Muito antes de mim, obviamente, né? Você vai concentrar essa sabedoria no ancião e aí ele faz sucesso. A turma gosta bastante dos pensamentos do ancião, né? Ele fala a verdade, viu? Ele fala bastante. Ele fala. Ele não tem língua presa, não. Ele fala. Mas bom, aprendemos quem é o ancião do SOC. Quem é o Ivan? Olha, o Ivan bom, você já começou contando um pouquinho de mim, mas eu sou carioca. Moro atualmente no Canadá, vivi grande parte da minha vida no Brasil, obviamente, né? E uso um pouco da boa malandragem carioca para navegar nos desafios das operações de segurança, né? Então eu vim de uma formação técnica, depois acabei na área de vendas, né? Como todo bom técnico. Então, passei alguns anos lá, trabalhando em provedor de serviço
MSSPs, diferentes tamanhos e lugares, localidades e tecnologias, mas também vendors. Passei alguns anos em alguns vendors e depois disso tomei a decisão de vir para o Canadá, né, com a família. E já é uma história muito grande para contar, mas enfim, tentando resumir, a gente vive aqui há 7 anos e nessa transformação a gente... Passa voando, né? Passa voando. 7 anos. E o interessante disso tudo, porque eu vim, eu posso abrir aqui um pouco, essa história também eu já contei em alguns lugares, mas eu vim sem o sponsorship de nenhum empregador, né? Vim sem saber inglês, né? Eu já tinha mais de 40 anos, tinha 3 filhos, então toda uma situação desfavorável, né? Se a gente pensar assim. Uhum. Mas parece que tá dando certo, a gente já tá aqui, ninguém mandou a gente embora ainda. e tá tudo, as crianças estão sendo criadas e tá tudo certo. E uma coisa que eu percebi nesse processo de mudança para o Canadá foi que tinha alguma coisa que eu sabia fazer bem, que não era vir para o Canadá exatamente, né? Mas que era, de certa maneira, transformar coisas. Então, eu era muito bom quando eu chegava e conseguia transformar alguma coisa, né? E aí, um pouquinho mais para trás, eu comecei a lembrar de situações onde eu tive essa chance de fazer isso. E chegando por aqui, eu tive a chance de poder aplicar um pouco mais aquele conhecimento acumulado, né? Em milênios e milênios do ancião do SOC, em operações de segurança, e me dediquei, então, nos últimos anos a esse tema. E esse sou eu, quer dizer, eu venho trabalhando atualmente, eu trabalho num provedor de serviço de segurança, uma MSSP baseado no Canadá, mas com presença global, lidero um time de SOC global, então tem times de diferentes países, modelo Follow the Sun, então, e também atuo com consultoria, então tenho prestado assim, consultorias pontuais ou mais complexas para diferentes empresas em diferentes lugares do mundo, né? E ajudado elas nesse processo de maturidade das suas operações de segurança, especialmente naquilo relacionado ao SOC, né? Então, talvez eu acho que para complementar, vale sempre falar que, apesar de eu estar fazendo isso agora, né, eu devo isso a boa onda que eu fiz, que eu fui capaz de desenvolver e dei sorte com algumas pessoas que me ajudaram muito nesse caminho, né, desse tema especificamente que a gente vai explorar hoje, que talvez a chance de estar aqui na América do Norte me proporcionou esse contato, né? Então, um deles é o Bruno Guerreiro, que é o guru do ancião do SOC, né? O Bruno foi quem, assim, uma pessoa que continua aprendendo, e aprendi muito dele. Atualmente ele é coordenador gerente do SOC da Interpol na França. Desculpa. E Bruno me apresentou para outras pessoas, como o Christopher Crowley, que é o número 1 do SOC lá no SANS. Tive chance de estudar com o Chris, de fazer alguns trabalhos associados a ele. E depois o Bruno me apresentou também para o Rob Vanos, que é uma fera lá da Holanda e que criou muitas coisas muito interessantes para a segurança da informação. Uma delas é um framework que é usado para medição da maturidade das operações de segurança dos SOCs, chamado SOC CMM, que hoje é adotado como padrão global. Então, por intermédio dessas conexões, eu vim aprendendo com o passar dos anos, né? Então, eu não sei nada, mas como eles sabem muito, né? E eu conheço eles, então me garanto. Entendi. Não, legal. Bom, o primeiro comentário tu viu, né, Talep? Ele falou que todo mundo que é bom técnico vira vendedor, né? Deu uma rebaixada na gente. Mas tô tranquila. Mas Ivan, também não desmerece aí, né, cara? Você conhecer essa gente toda, obviamente, é uma oportunidade que talvez você tenha tido aí, que é única e tal, mas você tava ali, né, pra poder aprender na disposição, e não é todo mundo que tem essa energia, essa garra, né? Você tá onde tá porque você merece estar aí. Muito obrigado. Você também, assim como esses caras todos aí são exemplos pra você definitivamente é um exemplo pra mim também. Que bom, cara. Fico feliz. Quando você falou do Bruno Guerreiro, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre SOC, primeiro nome, Bruno Guerreiro, assim. Eu ainda não conheço ele pessoalmente, assim, mas acompanho no LinkedIn. Não perdeu nada. Não perdi nada.
Bruno Mandar é pro muito Bruno fera, aqui. muito fera realmente, assim, uma das referências globais do assunto de soccer, Caramba. assim, muito legal. Bruno é top 3, com certeza, né? E tem outros caras muito bons também que eu costumo seguir. Por exemplo, tem na verdade, um trio, né? Duas meninas e um rapaz que escreveram um livro que foi publicado pelo Mitre, né? E que, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro aqui, mas agora ele chama-se As 11 Estratégias para... deixa eu ver aqui, 11 estratégias para Enquanto você procura aí, né? Tipo, um SOC World Class SOC. brasileiro, né? Às vezes a gente acha que os brasileiros não estão em lugar nenhum. E, pô, o cara mó reconhecido global aí. Não é? Não sabia, não. Não é à Caramba. toa que ele é o cara, só o head do SOC da Interpol, né? Fraco ele não é não, né? Longe disso. O nome do livro são As 11 Estratégias de um World Class Cybersecurity Operations Center. Né? Então é um livro muito, muito, muito significativo, assim, eu considero que é a Bíblia do SOC, né? E aí eu aprendi uma coisa que acho que a gente pode começar a explorar os temas de certa forma. Eu aprendi uma coisa com o Chris Crowley, que foi assim, ele falou, se você quiser melhorar, né, como um profissional relacionado a um Security Operations Center, né, Security Operations Center, você só precisa ler, não esse livro, mas só o índice. Seguramente, se você ler o índice, só os títulos, 2 capítulos, né, você vai sair dessa leitura como um profissional melhor. E eu, sem exagero, eu recomendo isso para todo mundo. Isso é o nível da Bíblia, né, que a gente tem. Okay. É um livro gratuito, você consegue baixar, fazer o download dele. Legal. E foi publicado pelo Mitre, né? Então, vamos botar aí nas referências do episódio. Vale a pena. Legal. Bom, a gente falou SOC pra caramba aqui, né? SOC. Você acabou de descrever o que as letras do SOC significam. E 2 semanas atrás, né, no último episódio, a gente falou sobre CIEM. E acho que seria legal, se você puder, Ivan, explicar para a audiência o que é um SOC, em primeiro lugar, e segundo, qual a diferença do CIEM para o SOC. Essa é a pergunta. E só para só complementar a pergunta, você falou de Follow the Sun. Se você puder, tipo assim, complementar com isso também, se faz parte de um SOC. Legal. Essa pergunta é muito boa, né? Se você entrar numa sala e perguntar para 10 pessoas diferentes o que é um SOC, você vai receber 10 respostas diferentes, né? Isso é em virtude de uma série de coisas. Primeiro culpa dos vendors, culpa de SEC, né? Sempre. Culpa dos vendors de SEC, né? Que querem vender ferramenta, querem empurrar na gente alguns conceitos que eles próprios não entendem muito bem. Depois tem a coisa do ineditismo de muita coisa que a gente está tentando fazer. Então, de certa maneira, a gente está descobrindo ainda o que seria isso, né? Mas, para tentar resumir, né, assim, da parte semântica, né? Então, primeiro é um centro, então é um grupo de pessoas reunidas por um determinado objetivo. A gente está lidando com uma questão de segurança, né? Então, no nosso caso aqui, são pessoas reunidas ao redor do assunto de segurança. Mas não qualquer segurança, então, por exemplo, não é segurança patrimonial, né? Não é outro tipo de segurança cibernética. E a gente está tentando operar isso, né? Então não é um grupo reunido para executar um projeto, é um grupo reunido para operação, que é completamente diferente, né? Então, basicamente, o SOC é esse centro, né, de operações de segurança cibernética, né? Agora, o que o SOC faz no final do dia? Eu costumo dizer que a missão do SOC é evitar que exista uma crise cibernética. Ou seja, se a gente voltar, e isso eu aprendi lá nos primórdios da segurança, não tem bala de prata, né? Apesar de quererem vender pra gente toda semana que tem bala de prata, mas não existe bala de prata. Eu preciso falar isso para mim mesmo, né? Todo tempo, né? Então, agora surgiu a AI mais top do mercado e que ela vai descobrir 100% das vulnerabilidades e vai mudar tudo. Tudo bem, vai mudar tudo em certo nível, né? Mas, vamos lá, não tem bala de prata, né? Então, de certa maneira, o que a gente tem observado, isso está nos relatórios, né? Os ataques não têm mudado tanto assim, né? Mas falando novamente aqui, então, do que é, qual é a missão. Então, a missão do SOC
é evitar uma crise cibernética. Então o SOC está lá para, no máximo possível, detectar alguma coisa, um ataque cibernético que pode trazer algum tipo de risco para a empresa, que pode trazer algum prejuízo para as operações, normalmente de empresas ou de pessoas, obviamente, se for uma cidade, se for um país. E, quando possível, evitar isso ao máximo. Porque tudo que o SOC não quer viver é uma crise cibernética. Então, de certa maneira, o pessoal fala assim, mas está lidando com incidentes todos os dias. Estou. Eu gosto? Não gosto, detesto, né? Quem gosta de incidente é a turma do Incident Response, né? Eles vão lá, eles pulam lá, é uma outra disciplina. Eles estão lá para salvar o dia, botar a operação para funcionar de novo, né? No geral, aquilo que a gente chama de SOC, ou operação que o mercado deu uma outra sopa de letrinhas, que eles chamam de MDR, tipicamente é um pedaço do que o SOC faz, ele está muito voltado para essa detecção mais cedo, com o objetivo de evitar que uma crise cibernética se estabeleça. Porque depois que se estabeleceu, você chora, né? Então, se a gente fosse olhar ali para o MITRE ATT&CK, né? A pessoa fala muito do MITRE ATT&CK como um framework que pode ajudar a gente a mapear e entender o comportamento dos atacantes. De fato, é realmente sensacional, né? Mas se a gente for ali olhar o MITRE ATT&CK como ele é uma cadeia de ataque, né? Então, do início disso, do início da cadeia até quase o final, é mais ou menos o domínio onde o SOC está brincando, né? Onde a gente está ali tentando agir. Depois que existe a exfiltração de dados, ou que existe a criptografia dos dados, por exemplo, que é o finalzinho do MITRE ATT&CK, já era, né? Senta e chora e liga para o Incident Response, né? Porque é ali que eles vão atuar. Então, a gestão do incidente, no geral, né, tipicamente não é um objetivo primário dos SOCs estabelecidos como prestadores de serviços de monitoração, detecção e resposta, né, a incidente. Então, o que a gente chama de resposta, nesse caso, são respostas preliminares a incidentes e não a gestão da crise cibernética, né? Não sei se vocês já tiveram a má sorte de ter que lidar com incidente cibernético, imagino que sim, né, em diferentes níveis, mas uma vez que a crise está estabelecida, leva-se meses, algumas vezes, para se restabelecer a operação. Então, não é lá que eu quero estar. Quero estar tentando fazer o shift left, que a gente chama, né? Tentar detectar o mais cedo possível para evitar a situação terrível que é ter que lidar com o incidente cibernético. Mas esse é o SOC, né? Agora, por que existe o SOC, Rafa e Thales? O SOC existe por um único motivo, né? Porque graças a serviço. Para vender serviço, pode ser. Não é? Também. Para dar trabalho para quem não sabe fazer outra coisa. Mas o SOC existe porque o SOC ele tá lá porque as ferramentas de proteção falham todos os dias e falham assim terrivelmente, né? Falham muito. Então é só por isso, né? Porque se não falhasse, para que eu preciso de um monte de gente numa sala olhando o log, olhando o alerta, tentando entender o que está acontecendo? Se as ferramentas são autônomas e elas respondem a tudo e elas bloqueiam 100% dos ataques, não precisa do SOC, né? Só que a turma foi que na realidade falou assim, cara, não é bem assim que a banda toca, né? E a banda tá tocando bem diferente, inclusive. Normalmente tá tocando de um jeito, inclusive, que a gente consegue nem saber direito como é que ela toca. Como é que os caras estão tocando esses instrumentos todos. E aí a gente realiza que, caramba, tá tudo passando pelas camadas de proteção, né? Então, o atacante é muito criativo, então eles usam, e tem dinheiro, criativo com dinheiro, imagina, né? Então, eles vão longe, eles conseguem criar uma série de subterfúgios, explorar uma série de vulnerabilidades nas próprias ferramentas de proteção, nas infraestruturas, na cloud, né? Em tudo quanto é lugar, de uma maneira que a superfície de ataque cada vez crescendo mais. Então, o que acontece é que a gente fica cada vez mais exposto e existem muito mais espaços para eles passarem. Aí eu te pergunto, se eles passam, o que a gente faz? Senta e chora, ou você tem um SOC, né? Que no final também você pode sentar e chorar, ou não. Porque também o SOC não é 100%, a gente perde muita coisa, né? E para chegar nesse nível de complexidade, porque a gente precisa ter 1000 coisas envolvidas aí, né? Assim, o próprio framework que comentava, o SOC CMM, que veio como assim, um grande balizador, né, de quais são esses elementos que devem estar presentes dentro do SOC, ele estabelece dentro dos seus domínios, alguns aspectos que deveriam estar presentes em todos os SOCs,
por padrão, né, para a gente considerar que esse SOC está equipado o suficiente para lidar com as atuais ameaças. Então, de uma maneira geral, esses elementos, estando presentes, eles por si só já são muito complexos, né? Então, o CIEM, você comentava, Rafa, o CIEM é um componente dessa história toda, né? E é um componente muito importante, obviamente, pela natureza dos sinais que a gente tenta capturar do SOC, mas ele, obviamente, ele não é um componente obrigatório dentro do SOC. Não sei se ele não é um componente obrigatório. Agora, dentro da atual escala do SOC, que os SOCs operam, da quantidade de informações que a gente precisa coletar, de logs, da diversidade de sinais que a gente precisa tratar, obviamente que o CIEM é a melhor ferramenta para fazer isso. Então, mas entre ser a melhor ferramenta e ser algo útil para a operação de segurança, existe uma distância muito grande, né? Ou seja, quantos projetos de CIEM vocês já ouviram que tiveram sucesso? CIEM é meio que DLP. Você lembra do DLP? Né? Cara, 100% deu errado, né? Assim, pelo menos DLP de rede, como eu me lembro, né? Coisa de... Sim. Né? O projeto DLP foi feito para dar errado, né? O cara botou um dinheirão na ferramenta lá e nunca implementou. Por quê? Porque faltavam alguns elementos antes. O CIEM é a mesma coisa, né? Então, eu cansei de entrar em empresas muito grandes e o cara tinha lá o CIEM da moda e continuam tendo, né? E o CIEM está fazendo rigorosamente nada, né? Apesar de estar engolindo o log, ele pagando uma conta gigante lá, então o CIEM não está fazendo nada. Essencialmente, o que a gente precisa ter na operação de segurança é uma região, uma área, né, de recepção desses alertas, né? Então, existe um trabalho que é transformar sinais, logs no nosso caso, né? Telemetria vindo de endpoints, por exemplo, em alertas, né? Quem conecta essas duas pontas, né, não é o CIEM, né? Quem conecta essas duas pontas é a engenharia de detecção. Então, essa regra ela pode ser criada dentro do EDR, por exemplo. Não precisa ser criada dentro do CIEM, né? Ela pode ser criada no log management, ela pode ser criada em qualquer outro lugar, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter um CIEM como esse central. Agora, se tiver um CIEM e alguém souber usar, vai facilitar bem a nossa vida, né? Fala, Thales. Você comentou aí que ferramentas de segurança falham o tempo todo. Mas, por exemplo, o cara que está comprando uma ferramenta, um firewall novo, está trocando uma solução de anti-malware, ele espera que essa solução não falhe, porque vai ser a camada dele. E quando começa a partir por uma linha de engenharia de detecção, se a minha ferramenta que deveria fazer o trabalho dela, como eu sei que em algum momento ela pode estar falhando, ou se alguém está explorando uma falha de segurança no meu firewall, como que eu percebo isso? E aí tem, acho que talvez uma outra parte... Não percebe. Você já viu algum EDR te avisar que ele deixou de detectar alguma coisa? Nunca. Não. Ele só te avisa quando ele detecta. Quando ele não detecta, ele fica quietinho, né? E é esse é o problema, né? Esse é o problema. Mas como é que você detecta no SOC, então? Então, no SOC a gente fica de olho nas outras coisas, né? A gente parte do princípio que tá tudo ferrado. A gente faz assim, cara, o que a gente consegue segurar lá na ponta, que as ferramentas de proteção seguram, o cara não tá fazendo mais do que a obrigação dele. Agora, eu considero que tá passando coisa. Se está passando coisa, eu preciso ter visibilidade. E aí, para ter visibilidade, eu preciso ter alguns elementos lá. Eu preciso ter origem de dados, né, data sources, que façam sentido para aquilo que eu quero enxergar, né? Preciso ser capaz de ter esses logs fluindo para dentro de algum sistema, eventualmente sim, e preciso ser capaz de transformar esses logs, esse dado bruto, né, em dado utilizável, né? Ou seja, preciso saber fazer perguntas para esses dados. Isso se faz através da engenharia de detecção. Ou seja, se eu quero ver alguma coisa, que pergunta eu preciso fazer para esses dados para ele me responder o que eu preciso saber, né? E aí surgem os alertas, né? E aí tem um princípio que a gente fala, que uma vez que existe um alerta, deveria haver uma ação em função daquele alerta, né? O problema é que hoje existem muitos alertas e ninguém toma ação nenhuma. E aí o que acontece? Ataque. O SOAR faz tudo.
Cara, playbook automatizado, bloqueio IP, bloqueio usuário. Pois é, e essa é uma outra maluquice, né? Assim, essa fome de automação que existe. Não que eu seja contra a automação, mas é que todo mundo quer começar automatizando uma coisa que ainda não existe. Né? A gente automatiza alguma coisa que existe. Quando não existe, não tem como automatizar, não tem como iniciar automatizando alguma coisa. Não faz sentido. Por quê? Porque para automatizar alguma coisa, primeiro eu preciso conhecer o input e exatamente qual é o output. Né? E dentro de um ambiente do SOC, imagina, se a gente olha só naquilo que a ferramenta de proteção falhou, tipicamente, né? O domínio que o SOC atua é um domínio de incerteza. A gente está trabalhando o tempo inteiro na incerteza. Então não tem SOC fácil, não tem vida fácil no SOC, porque a gente só trabalha na incerteza. Então a vida do analista do SOC, do operador do SOC, seja ele em qual nível for, se ele trabalha com tiers ou não, se ele trabalha escala 6x1, ou se ele trabalha em qualquer outro tipo de escala, como no Follow the Sun, por exemplo, né? Tal que seja lá qual for, é muito estressante, porque é o tempo todo na incerteza. Né? A gente vai tentar juntar as pecinhas do quebra-cabeça, às vezes a gente consegue montar, às vezes não consegue. Para quê? Para contar uma história e tentar entender. Está acontecendo alguma coisa que precisa de alguma ação ou não, né? Então, ele é muito baseado nesse cenário de incerteza. Logo, a gente precisa tentar reduzir essa incerteza. E como é que a gente reduz essa incerteza? Com mais visibilidade, com melhores fontes de dados, com casos de uso de detecção que sejam mais claros, que gerem sinais mais fidedignos, que gerem menos barulho e que tornem o processo de análise desses alertas possível. Né? Então esse é o grande desafio, né? Porque no final do dia, um alerta perdido pode se transformar num incidente que vai gerar a crise que a gente quer tanto evitar. Entendi. Falando do Follow the Sun. Você comentou só sobre melhores fontes de dados. Melhor fonte de dado é diferente de mais fontes de dados, né? Sim, porque é bem diferente. É bem diferente. Porque à medida que eu vou ter mais log, não significa que eu vou ter mais proteção, que eu vou ter mais visibilidade. Você comentou ali, o log pode estar todo zoado, tô mandando log do Firewall, que é info, que não tem log de VPN, que não tem log de um filtro de conteúdo, enfim. Se você quer buscar por malware, por exemplo, o log do Firewall talvez não seja o melhor para você, só que ele é o que enche o bolso do vendor, né? E tem uma coisa muito interessante com relação a isso, que é o seguinte, né? A gente precisa fazer uma coisa no começo, né? Que é definir o escopo, né? Isso é uma coisa muito significativa, assim, que SOC é esse que eu tô querendo criar, né? É um SOC que vai olhar para 100% das coisas? Porque não tem isso, né? Ninguém consegue fazer todas as coisas 100%, né? Assim, não dá, não rola. É igual aquela coisa do pato que não sabe nadar, não sabe voar e não sabe correr bem, né? Cara, precisamos escolhe uma coisa aí e vai fazer, meu filho, né? Não adianta tentar fazer tudo. Até porque, por mais que você tenha dinheiro na empresa, os recursos são sempre limitados. Não adianta, a gente não vai conseguir mapear todas as vulnerabilidades, aplicar patch em tudo, olhar para todos os malwares, todos os threat actors. Não dá, né? Coletar log de todos os sistemas que existem em todas as empresas. Não vai rolar. Então a gente precisa definir o escopo, né? Esse é o SOC que está focado em ataques de ransomware desse tipo, ou ataques de BC desse tipo. Ou nós somos um SOC focado em ataques potencializados por AI, deepfake, não sei o quê. Ou somos um SOC focado em identity. Seja lá o que for, uma vez que a gente foca, opa, peraí, então não significa que você não tenha mais visibilidade de nada, mas uma vez que você tenha foco, você fala, pô, legal, agora eu consigo olhar. Aí se eu foquei no ransom, eu quero saber quais são os grupos que estão atuando, como é que eles atuam, se eles têm afiliados, quais são os CTPs que eles estão utilizando nos ataques, que ferramentas que eles usam, qual o modus operandi deles,
que vulnerabilidade que eles têm explorado. E aí a gente começa a criar os casos de uso de detecção. Eu falo, pô, peraí, se eu sei como é que esse cara se comporta, eu vou criar, eu quero ver, eu quero saber quando essas coisas acontecerem. Aí a gente vai para trás. A gente fala assim, agora que eu sei o que eu quero descobrir, deixa eu ver se eu tenho os logs, né? E aí, e não é traz o log e depois descobre o que vai olhar. É o que eu quero olhar e depois depois eu vejo se eu tenho os logs. Eventualmente eu posso não ter um log que eu vou necessitar para ter aquela visibilidade. Aí eu vou precisar trabalhar na configuração do sistema. Que configuração no sistema eu preciso fazer para poder gerar o log que eu preciso, para poder alimentar a regra de detecção que vai me dar visibilidade para encontrar aquele específico situação que vai me dar a visibilidade que eu quero para evitar que um ataque aconteça. Então, isso é um processo, né, que é todo torto da maneira que apresentam para a gente. Apresenta o seguinte, você bota o SIEM aí, joga os logs lá para dentro, já tem um monte de regra e vamos que vamos. Não funciona desse jeito. Funciona, mas não vai dar o resultado que você espera, né? Eu tô com medo só que a gente vai perder potenciais patrocínios, Botino, com esse episódio aqui. Assim, ó. Não dá nem pra falar da turma ainda, né? Mas, brincadeiras à parte, você comentou aí de vários ambientes, né? Então, o ideal é que, por exemplo, uma empresa de energia, ela tenha um SOC para OT, um SOC para IT e um SOC para nuvem, ou isso poderia ser unificado, e também como que você encontra pessoa especializada em segurança de OT. Isso aí é raro. É mosca branca, né? Eu não diria que ela precisa ter diferentes SOCs, mas dentro daquilo que ela se propõe a olhar, né, se você pensar no domínio OT, já é um mundo. Será que precisa olhar tudo? Talvez não, né? Talvez de maneira assim, não, eu quero mapear, eu quero pintar todo o MitraAttack, né? Já viram isso também, né? Eu quero ser capaz de detectar 100% das coisas do MitraAttack. Cara, não sei se você já teve chance de dar um duplo clique na célula para entender o que é cada uma daquelas células. Ali tem 1000 maneiras de fazer aquele listom, né? Então, assim, não é porque você conseguiu detectar um que você consegue detectar todos. Então, querer pintar aquilo é um pouco irreal, né, no sentido. Então, não adianta querer olhar dessa maneira, né? A gente tem que buscar outros caminhos para entregar a visibilidade que está de acordo com o nosso escopo. Então, uma empresa que ou tem um espectro muito amplo, como um prestador de serviço, né, de segurança da informação, ou é uma empresa maior, uma empresa de energia, como você comentava, né? Talvez valha a pena dar um passo ainda atrás, né? E no processo de escopo saber, tá bom, eu tenho todos esses ambientes, eu tenho cloud, eu tenho isso tudo, mas deixa eu entender aqui quem seria esse possível atacante, né? Ele tá vindo da onde, o que ele faz, o que ele come, né? Como é que se reproduz. Então, vale muito entender primeiro para depois pensar no restante, né? E a gente começa sempre, e aí tem um problema sério no SOC, que o SOC tipicamente nasceu como uma iniciativa técnica, né? E aí a primeira coisa que vem, o CIEM, né? Então, então instala o CIEM, joga logo lá para dentro, a gente começa o SOC a partir de lá, né? E aí acho que esse é um pouco da nossa culpa, novamente a culpa é de SEC, né? A gente é culpado porque a gente faz parte dessa maluquice que deu nisso tudo, e agora eu tô reclamando na maluquice que eu fiz parte, né? Então tem um pouco disso. Então a gente precisa, de certa maneira, entender que não, peraí, gente, não deve ser esse o caminho, né? Existe um caminho mais lógico para poder fazer essas coisas funcionar. E não pode ser genérico, porque genérico é igual pato, né? Precisa ser específico, os recursos são limitados, precisa ter foco, senão a gente não consegue ter o resultado que a gente espera lá no final. Explicando qual o The Sun, Thales, que eu acabei não falando, né? O Follow the Sun é só um modelo de operação onde a gente tem times em diferentes localidades do mundo, né, cobrindo o 24/7, né, tipicamente é onde o sol está aparecendo, né? Então, todo mundo trabalha numa escala de business hours, vamos chamar assim, né? Tipicamente. Então, a gente tem diferentes times e eles estão localizados em parte do mundo onde o sol está se pondo e o outro time está indo trabalhar, está acordando para trabalhar, né? Então,
mais ou menos nesse sentido. Então a gente desgasta menos, né? As operações que tem pessoal trabalhando em turnos noturnos, né? Assim, shifts noturnos desgasta muito com o tempo. E, eventualmente os clientes não estão acordados, né? Então tem isso também. Eu fiquei com um monte de dúvida, mas tem um ponto principal. Claramente, obviamente, você não vai ter nenhuma empresa que eu vou bater na porta e perguntar: você não se importa com cibersegurança, né? Não tem problema se vocês forem atacados e perderem tudo. Todo mundo vai falar: não, peraí, claro que tem. Eu quero estar protegido de ransom, eu quero ter certeza que minhas aplicações estejam funcionando. Não? Vai. Eu tô dizendo que elas têm uma disposição de investir para que nada aconteça, mas que elas não querem que nada aconteça, eu acredito que é verdade. É verdade. Então, aí que entra a minha pergunta. Quando que uma empresa precisa de um SOC? Qual o momento que eu tenho que chegar e falar: não, eu preciso de um SOC agora? E a China precisa de um SOC. 100% das empresas, 100% delas precisam. A diferença é que tem aquelas que acreditam... Diz o cara vendendo SOC. Diz o cara vendendo SOC. Aí, ó. De verdade. Não, claro. De verdade. O que eu não sei se cabe no bolso, né? Exato. Cabe do bolso, porque não dá pra botar gente 24 horas. Quanto é que custa uma pessoa, né? Um trabalhador do SOC? Custa dinheiro, né? Custa grana. E aí tem uma matemática que a gente precisa, de acordo com a legislação aqui da América do Norte, a gente precisa de pelo menos 6 pessoas para cobrir apenas uma posição 24/7. Precisa de 6 pessoas. 6 empregados full-time para cobrir apenas uma posição 24/7. Qual foi o SOC que você já entrou, aquele SOC que a gente tira foto, que aparece no ChatGPT, quando a gente manda ele criar uma figura, aquele SOC bonitão, aquelas telas e tal, né? Cara, tem 16 cadeiras lá, né? Porra, quantos funcionários essa empresa tem? Quantos clientes ela precisa ter para pagar essa gente toda, né? Quer dizer, para ter uma cadeira só, 24/7, 6 funcionários full-time. Isso custa dinheiro, né? Então, vamos lá. Aí a gente entra assim, cara, muitas empresas não vão ter dinheiro para ter o seu próprio SOC. E eu entendo completamente, né? Completamente, né? Então, a questão é que a gente está acostumado com um determinado modelo de operação de segurança, que a gente consome operação de segurança de empresas, normalmente do governo, que estão muito bem estruturadas e têm dinheiro infinito, né? Que é, por exemplo, a polícia militar, sei lá, quando a gente tem naturalmente não é cibersegurança, mas é segurança, né? Segurança pública. Então, quando a gente tem um problema, né, sei lá, briga de casal aqui no meu vizinho, cara, eu ligo lá no 991, né? 91, e alguém na central atende e fala assim: sim, senhor, perfeito, tudo, pega o endereço e despacha, né, ali pelo rádio, algum policial vai lá ver o que está acontecendo naquela porcaria. Cara, a gente está consumindo SOC ali, né? Só que não é cibersegurança, obviamente. Então é uma operação que é bancada, né, por uma série de clientes, vamos chamar assim, que são cidadãos, que pagam seus impostos. Quando a gente traz isso para a empresa privada, a coisa complica, né? Quer dizer, é como se cada um precisasse ter um 911 funcionando, né? E não é mole. A gente precisa, custa dinheiro, né? Então, o quanto que isso é significante, né? Eu diria que isso para em pé, num sentido, porque os negócios, hoje em dia, as empresas estão baseadas em negócios no digital. Não existe... Quando eu brinco do pipoqueiro da esquina, é sério. O pipoqueiro da esquina tá digital, né? Você vai lá, o cara tá com a maquininha lá, pum, você dá um tag e é isso. No aplicativo. No aplicativo, né? E vai, né? Então, tá todo mundo digital, não tem jeito. Então, por esse motivo, só que para em pé, de qualquer jeito. Ele precisa parar, porque se não parar, o negócio vai parar. Sim. Né? Eu acho que o que existe é pouco situational awareness. Né? Acho que as empresas não estão entendendo direito qual é o que está acontecendo em volta delas nesse setor. Né? Elas subestimam muito ainda. Né? Tem aquela velha discussão que o board não tem ninguém especializado em cyber e que tem um CISO, que tem que ter uma cadeira no board. Cara, essa discussão é tão velha, mas é mais velha que o ancião do SOC. Né? Então, a gente está em outra já. Enquanto a gente está pensando nisso, o couro está comendo aqui fora. Todo dia
a coisa só aumenta. Desde que eu comecei no SOC nunca melhorou, só piorou, né? Claro. Assim, e parece que está piorando rapidamente, novamente, né? Assim, toda vez que surge uma tecnologia, como é o caso do AI, a coisa se expande numa velocidade muito grande, a superfície de ataque aumenta terrivelmente, né? Você tem um monte de shadow AI por aí, tem um monte de loucura acontecendo ao mesmo tempo, os atacantes estão tirando proveito disso, né? Eu posso falar uma coisa simples até aqui, né? Assim, que vocês conhecem bem o Shodan, né? Shodan, o Senses, né? Esses scanners massivos de internet, né? Então, eles se posicionam com um grande banco de dados de informação de IoT, blá, blá, blá. No fundo, eles são uma base que o atacante usa quando ele quer descobrir quem é que está vulnerável, né? Claro. E, porra, a empresa não está pagando, essas empresas não me pagam nem um tostão. Zero. O cara vem aqui, escaneia o meu sistema, pega minhas informações e publica lá. Eu não ganho nada com isso. Pô, e ainda por cima, quando surge um ataque, alguém vai lá, olha quem é que está vulnerável, eu tô lá, nem era para ser o target, virei target porque eu tô lá, sou atacado e não ganho nada com isso, só quem ganhou foram eles. Então, acho que tem um pouco de inocência, eu acho que muito nesse mundo, onde tem os malandros e tem os otários. No momento, nós somos otários, né? Então, E foi muito carioca, hein? Puta que pariu. Nós somos os otários, né? Então, porra, tem os malandros ganhando dinheiro aí pra caramba, cara. E fazendo besteira, entendeu? E expondo as empresas, né, de uma maneira terrível, né? Se eu dei exemplo desse caso, mas tem muitos outros, né? Então, o nível de responsabilidade é gigante, assim, em todos os níveis, né? É muito triste ver, e eu vejo diariamente empresas sendo atacadas e tendo suas operações paralisadas, né? Por semanas, dias, meses, né? E isso impactando na vida dos funcionários, layoffs, cara, teve tudo, assim, né? Pouco se noticia ainda, pouco se fala, especialmente no Brasil se fala, tem notícia e tudo, mas normalmente a notícia sensacionalista, assim, né? Mas pouco se reflete a respeito disso tudo. Tudo que você acabou de falar faz muito sentido, mas ainda o que me faltou é o pipoqueiro da esquina não vai pagar um SOC, porque ele aceita cartão de crédito, né? Qual é o momento que vira essa chave de eu preciso ter um SOC? E a outra pergunta que eu acho que complementa essa, você falou, né, que não pode ser genérico, não pode ser um pato o seu SOC. E o que eu imagino que uma empresa que esteja começando, muito improvavelmente terá o seu próprio SOC, usará um SOC como serviço. E eu estou dizendo que uma experiente não possa ter também, mas a que está começando agora, com certeza, muito provavelmente vai seguir esse caminho. Como é que um SOC como serviço pode não ser um pato por essa empresa? Boa. Um SOC como serviço para uma empresa pequena provavelmente vai ser um pato, né? Mas entre não ter um SOC e ter um SOC, é melhor ter um SOC com um pato do que não ter. Porque esse SOC vai ter uma capacidade, uma habilidade de enxergar algumas coisas que é muito maior do que nada, né? Então, em última análise, vai existir aquele grupo, né, de empresas menores, com menos capacidade financeira, também com menos exposição, eventualmente, que precisa de proteção e que não faz sentido, não para em pé o business case para ter um SOC próprio. Então ela vai contratar um SOC terceirizado e faz muito bem, né? Depois existem aquelas empresas que têm mais capacidade, eventualmente têm capacidade interna, e que querem terceirizar uma parte do SOC, né? Então, não é porque existe o desenho de um SOC, né, que algumas habilidades, né, do SOC não possam ser terceirizadas. Por exemplo, inteligência de ameaças. Cara, inteligência de ameaças é algo bastante especialista, né? Quanto me custa quão raro é encontrar um time, ou criar um time próprio de especialistas em inteligência de ameaças? Quanto custa bancar feeds de inteligência de ameaças? Custa grana, né? Coletar informações de honeypots, infraestruturas, transformar isso em informação acionável, é grana, né? Ou seja, cara, tipicamente alguma coisa que uma empresa que já tem determinada capacidade, eventualmente poderia terceirizar. A análise forense, quantas vezes por ano a gente faz análise forense? Quando dá problema, pô, né?
Quantas vezes por ano dá problema? Tomara que não dê nunca, né? Quando dá, sei lá, uma vez por ano, será que você tem um time aqui o ano inteiro para usar o cara uma vez por ano? Não, vamos terceirizar. Então, existem elementos, né, que a gente pode terceirizar. Faz sentido terceirizar, né? E talvez essas empresas estejam nessa categoria. Outras vão ser capazes de, desculpa, de ter o seu próprio SOC, contratar gente, né? Treinar esse time, criar times muito especializados para atender todas aquelas funções, né? E talvez faça sentido para eles, né? Talvez para aquele negócio faça muito sentido. Então, acho que é uma análise caso a caso para entender como isso tudo funciona. O que eu vejo muito acontecendo, obviamente, até para trabalhar num prestador de serviço, um MSSP, é que muitas empresas fazem um outsourcing. E fazer o outsourcing também é um grande desafio, né? Porque além de custar dinheiro, também custa menos, obviamente, do que manter um SOC, né? Porque senão montaria internamente, mas além de custar dinheiro, precisam se estabelecer expectativas muito claras. O que eu espero que esse SOC preste de serviço para minha empresa. Legal, esse SOC ele vai monitorar os meus sistemas, ele vai detectar ameaças e ele vai responder. Tá bom, o que é a resposta? Me explica. Resposta é o seguinte, se eu detectar alguma coisa que eu te digo que você tem que fazer aí, ou resposta eu meto a mão na massa, vou aí e bloqueio aquele IP, eu isolo aquela máquina na rede, faço alguma ação para parar a sangria. Então, a gente precisa estabelecer quais são esses parâmetros, o que é esperado em cada uma dessas situações, né? Nem sempre isso é claro, e aí vem as frustrações, né? Então, eu diria que no Brasil, atualmente, a gente já está mais ou menos assim na terceira onda de contratação de SOC como serviço, né? Então, teve aquela primeira onda, onde a gente não vamos adotar, era importante, mas não se tomou o cuidado devido, e aí se adotou, e aí teve muita frustração, né? Depois os caras falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse cara daqui e vamos fazer um insourcing, né? Vamos criar nosso próprio time. E aí não é muito difícil de gerenciar, é muito caro e tudo, vamos terceirizar uma parte, vamos terceirizar tudo de novo, né? Então, a gente está nesse momento, onde teve ali muita frustração e a gente está tentando chegar no platô lá ali, que a gente fala lá do Gartner, né? Então, está acontecendo isso agora. Então, já tem clientes mais experientes na contratação desse serviço, e não dá mais para contar história, né? Então, os prestadores de serviço precisam evoluir também e precisam mostrar a evolução. E aí tem um ponto interessante que eu queria cobrir, com relação à mentalidade do SOC, né? O SOC, e como o próprio nome já diz, ele é de operação de segurança. E existe uma mentalidade intrínseca nos departamentos de segurança das empresas, de uma maneira geral, que são muito baseados nas questões de compliance. E não estão errados, né? Compliance é super importante, realmente, e cada vez mais importante, inclusive. O ponto é que operação cibernética não tem nada a ver com isso. E quando a gente traz a mentalidade de compliance para dentro de operação de segurança, a gente tem um sério problema. Por quê? Tem um livro do Simon Sinek, não sei se vocês gostam dele, já acompanham também, né? Comece com o porquê, né? Isso, mas o livro é um outro, chama-se... um outro livro que chama-se The Infinity Game. Você sabe, esse livro, e no Infinity Game ele cobre esse aspecto do que seria esse jogo infinito, né? E aí tem uma comparação muito legal que a gente faz, que é quando a gente tem um jogo finito, né? Por exemplo, o jogo da cobrinha, né? Saca, você não era nascido ainda, Rafa, o jogo da cobrinha, mas vai lá. Pac-Man, Pac-Man. Cara, Pac-Man é o seguinte, você vai ali, tem o Pac-Man, você comeu os pontinhos, pá. A única coisa que pode acontecer é ele ficar mais rápido, né? Você muda de nível, né? Mas o Pac-Man continua sendo mesmo, os pontinhos estão lá, né? A tela tá limitada, você vai ficar brincando ali, o máximo que dá pra rolar é tu ficar indo fácil pro difícil, né? Continua a mesma coisa, é que nem o compliance, né? Cara, para tirar a certificação XYZ, tá aqui os controles, você conseguiu isso daqui, ó, checkmark, já é, né? Aí ano que vem pode ficar mais difícil, ó, meu amigo, agora mudou, temos uma nova versão, vou adicionar mais 20 controles. O cara quebrou tuas pernas no meio, mas é a mesma coisa, brincadeira mesmo, né? Cumpriu os controles lá, certificação, acabou. Esquece
pegou a certificação, vai para casa dormir. Porque a gente já foi, né? Agora, operação de segurança é jogo infinito. É League of Legends, né? Como é que é aquele do meu filho joga aqui, que eu esqueci o nome. É de tiro também. LoL é League of Legends. É o LoL, é. Então, mas não é o LoL é porque eu sou velho. Mas é um outro. Como é aquele famosíssimo, gente? Pelo amor de Deus. Caraca. Os caras fazem show lá. Fortnite, exatamente, né? Saiu. Cara, o cara tá com a arma ali, o cara vai pro mundo, meu irmão, surge vagabundo de tudo quanto é lado. É tiro, porrada e bomba, né? E a única coisa que você consegue fazer naquele mundo lá é sobreviver. Você não ganha nunca. Você ganha arminha, você ganha potência, mas, cara, você tá ali só pra sobreviver. Você vai se fuder o tempo todo. E você só vai sobreviver. Então existe algo na operação que é lindo, que é operação é jogo infinito. A skin. Não é skin. Não é skin. A skin do mídia feia. Mas o jogo infinito é pra quem crê no legado. Pra quem acredita que dá pra transformar esse mundo em algo melhor. Não por mim, mas pra quem vem depois. E essa é a graça. Só que se você pega um cidadão com cabeça de jogo finito e bota ele pra jogar esse jogo infinito, deu ruim, meu amigo. Porque ele vai ficar frustradaço. Ele vai chegar lá e vai falar assim, essa porra não acaba. Quando é que acaba essa brincadeira? Eu vou falar, meu irmão, não acaba nunca. Ele falou, não, tem que acabar, porque eu quero ir pra casa. Né? Da mesma maneira, se você pega o cara do jogo infinito, da operação, e joga ele dentro de um projeto, dentro do compliance, o cara fala, meu irmão, o que é isso? Mas já acabou? Era só isso? Ou seja, são mentalidades diferentes. E o que eu vejo muito acontecer é você pegar gente que tem mentalidade de jogo finito e joga dentro da operação. Cara, vai dar ruim pra todo lado. A pessoa vai ficar infeliz, você vai ficar infeliz. Então, tem um componente da gestão das pessoas dentro do SOC, né? E a gente sempre fala como definição, SOC são pessoas, tecnologias e processos, né? Ninguém sabe como é que lida com pessoas. Se tecnologia é só o CIEM, né? E processo, ninguém sabe o nome de processo, né? Então, o pessoal fala de playbook, né? Que nem processo não é, né? Então, cara, peraí, vamos tentar dar uma organizada nessas coisas, né? E aí o SOC CM, ele é legal porque ele traz outros 2 pilares, são 5 pilares, não 3, né? Que é business e serviços. Serviços é a tecnologia, vamos chamar assim, onde você tem cliente, né? Então, gestão de vulnerabilidade, monitoração de sistemas. Então, são esses... threat hunting, por exemplo, né? Então, são 5. Né? E business é como é que esse troço todo está alinhado aos objetivos do negócio. Então, isso é um outro ponto, né? Então, será que se eu... E aí volta aquela questão do escopo lá, né? Antes de eu continuar metendo pau na turma. A questão do escopo é o seguinte, se a gente tem um SOC que tá bonitão, olhando para tudo quanto é ameaça, estão pegando tudo, todos os logs, data source, tudo bonito, CIEM de primeira. E aí o presidente da empresa foi jogar golfe com o amigo dele, ele chegou lá e falou assim, cara, tu viu que teve ataque lá do AI, lá da Anthropic? E aí o cara volta para lá, pessoal, o que a gente tá fazendo aí com a Anthropic? Como é que a gente tá olhando para isso? Fala, não, meu irmão, a gente não tá olhando não, mas a gente tem uma gestão de vulnerabilidade que é um brinco, né? A gente tá olhando para os ataques de ransomware, né? Todos eles, a gente tá mapeando tudo e falando, não, tô perguntando daquele. Ou seja, tem uma expectativa dos stakeholders que o SOC em algum nível precisa alinhar. Obviamente, meu exemplo aqui é exagerado, né? Mas a gente precisa estar conectado em algum nível com o que a empresa espera. Né? Não é só com aquilo que a gente quer fazer, o que a gente acha que é bonito fazer. Mas o que a empresa espera? O que esse cliente espera de mim enquanto prestador de serviço? Então, num sentido, esse é o desacoplamento que acaba fazendo com que o SOC perca seu valor. Né? Então, é um centro de gasto terrível, que não consegue mostrar o seu valor no final do dia. Né? Então, a gente precisa estar conectado para falar, não, com o SOC, a gente vetou essa quantidade de ataques aqui. Né? Com o SOC, a gente tem uma postura de segurança mais robusta. Com o SOC, a gente é capaz de ter visibilidade sobre as ameaças que de fato poderiam afetar o nosso negócio. Com o SOC e assim por diante. Né? Então, é isso.
do jogo infinito, né? É isso. Esse é um jogo infinito. E uma das características do jogo infinito é que surgem novos players o tempo todo. A gente não controla os outros players. Você tá lá jogando, pai, quando tu tá mirando, porra, sai um cara aqui de trás e pum, atira em você. Cara, é isso que tá acontecendo. A gente tá bonitão na fita aqui, né? Mapeei tudo, tenho o melhor XDR do mercado, Xtudão, tô lá bem pra caramba, tem um monte de ferramenta, cloud, Xtudão foi demais. Não tinha ouvido essa tudo. ainda. Tudo. Meu irmão, maluco veio aqui por trás aqui com o DeepSeek, ó, pá. Já era, meu irmão, já morri, pô. Então, é isso. Cara, vou ficar de olho no DeepSeek atrás de mim aqui, porque eu quero sobreviver, porque é a única coisa que me resta, né? E quando a gente tá sobrevivendo, sobreviver é uma maneira resumida de dizer que a única coisa que nos resta é evoluir. A gente precisa evoluir, né? Pikachu evolui, a gente precisa evoluir. Eu nunca vi. Não, Tá vendo? Pikachu. Mas, entendeu? Ai. A gente E aí a gente precisa evoluir. Como é que a gente evolui, né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter um baseline para evoluir. E o baseline não pode ser o outro, tem que ser você. Porque eu não sei da vida do Rafael. Até sei, mas se eu me comparar, eu vou chorar, porque a vida dele é muito melhor que a minha, entendeu? O Thales, as coisas que o Thales posta no Instagram são muito mais legais do que a minha vida. Eu vou sofrer se eu ficar olhando para a vida dele lá. Eu tenho que olhar pra minha própria vida. E aí, quando a gente olha pro SOC, cara, não adianta querer comparar o teu SOC com o SOC dos outros. Ivan, então você tá dizendo que não dá para fazer benchmark? Cara, você pode até fazer benchmark, mas se prepare para sofrer, né? Porque no final do dia, o que importa é o quanto melhor a gente é hoje em comparação com o que a gente estava ontem. Porque é só assim que a gente evolui, né? Então, a gente precisa ter um processo de evolução contínua para continuar sobrevivendo bem, né? Ninguém quer sobreviver para tomar tiro de fuzil de DeepSeek aqui por trás, né? Eu quero sobreviver bem, quero viver bem nesse mundo. E eu quero que meus clientes vivam seguros também, né? Então, sobreviver não significa estar no perrengue o tempo todo. Significa ter controle, significa ter visibilidade, significa fazer com que as coisas corram da melhor maneira possível. Ainda que a gente saiba que toda hora vai surgir um player novo, toda hora vai aparecer um buraco na minha frente que eu não estava lá, né? Eu vou falhar aqui e ali, né? E tá tudo certo, né? Falhar é humano. E ser capaz de corrigir, de ter um processo para corrigir esse erro, né? E transformar isso numa nova capacidade é uma característica de bons SOCs. Interessante. De detecção. Exato. A evolução que você está mencionando, ela vai passar... Eu entendo, você falando de evolução no sentido de nós evoluindo há algum tempo comparado com onde estava ontem. Mas você acha que a resposta para essa evolução contínua agora é a introdução aí da IA no SOC? Não, não acho. Eu acho que a evolução ela está ligada ao estabelecimento de um processo muito claro de aprendizado contínuo, né? Então, é o que a gente chama de processo de feedback, né? Então, existe o feedback e o feed forward. O feed forward é o processo natural com que as coisas andam, né? Então, se você falar assim, nós temos um processo aqui que é quando chega o ticket na minha fila, a gente joga para triagem, alguém analisa, eventualmente, se não sabe a resposta, vai escalar para um próximo nível, depois alguém vai tentar resolver, Isso você não precisa ensinar normalmente. Você fala uma vez e já foi. Todo mundo já sabe que esse é o processo natural com que as coisas acontecem. O feedback, a gente precisa implementar. A gente precisa criar os momentos para que exista feedback. Ninguém melhora se não criar um processo formal de feedback. Porque tudo que a gente faz na vida é tocar a vida. Tô tocando a vida, meu amigo. Tocando a vida, levo a criança pra escola, pago conta, né? E vambora, né? Pô, ninguém para. Não, para aí, mano. Tá fazendo errado, cara. A gente precisa criar. Por exemplo, qual é o nosso feedback? Cara, eu contratei uma terapeuta, né?
uma terapeuta que me ajude a lidar com os meus problemas, né? Ou seja, eu criei um processo de feedback estabelecido, aonde todos os dias, ou seja, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, eu tenho uma sessão com a minha terapeuta para aprender a partir de um determinado processo, de um determinado entendimento da minha própria vida, no meu caso. Na empresa, ou no SOC, não é diferente. A gente precisa criar momentos dentro dos processos que são processos de feedback. Por exemplo, processo de falso positivo, né? Durante a triagem, alguém olhou e falou, cara, isso aqui é um falso positivo de detecção. Alguma coisa que se esperava detectar e que está vindo errado. Está detectando errado, né? Não faz sentido aquilo que está sendo detectado baseado naquilo que se esperava receber. Esse é um falso positivo de detecção. O que tem que fazer? Precisa melhorar, porque senão aquele alerta vai vir amanhã de novo. E amanhã de novo. E amanhã de novo. E aí a gente tem lá o alert fatigue, né? Então, a gente precisa ter um processo de feedback para atualizar isso, né? Para poder melhorar. O que significa melhorar aqui? Joga esse ticket, né, lá para o engenheiro de detecção, para ele ver o que está errado. Ele vai alterar a regra, vai testar, vai implementar e falar, pô, parou, não tem mais aquele erro acontecendo. Então a gente aprendeu com o processo. Mas por que aconteceu isso? Porque alguém estabeleceu um processo de feedback, né? E a gente tem diferentes outros momentos. Por exemplo, tem um muito famoso, que é no final do processo de incident handling, por exemplo, a gente tem um momento de aprendizado sobre o que aconteceu naquele incidente. Alguém faz? Conta pra mim. Pouca gente faz, né? Pouca gente faz. Se não é um evento... Mas a gente precisa criar esse processo formal. Precisa fazer com que ele aconteça, mesmo ruim. As primeiras reuniões vão ser ruins. Depois vai começar a ficar no automático. A gente precisa criar esses momentos, né? E feed forward, a gente não precisa ficar gastando tempo, que acontecem sempre, né? Deixa eu cobrir a questão do AI, não sei quanto tempo que a gente ainda tem, Rafa e Thales. Mas... Só deixa eu... Tempo você tiver. Você comentou aí, por exemplo, do SOC falar com o negócio, né? Você usou o exemplo do Anthropic ali, né? Da vulnerabilidade lá, o cara jogou golfe. Mas quem que vai levar essa mensagem? E ainda outro ponto com essa pergunta aí, como que você vai mostrar pro negócio quantos % está sendo efetivo? E quem que vai lidar com o feedback? É o N1, N2? Quem que fica no meio do caminho ali que vai levar a palavra de sabedoria que, cara, a gente está trabalhando super bem, fizemos isso, bloqueamos ameaças, vamos contratar mais gente, mandar embora, IA, trocar tudo por IA. Quem que faz isso? Porque transforma essa conversa técnica para algo de negócio. Boa pergunta. Isso é um processo dentro do SOC. Nossa, tem processo, cara. Nossa, tá muito difícil isso. É um saco. É um trabalho do SOC. Mas é uma responsabilidade de quem está estabelecendo a governança do SOC. Então, existe tipicamente uma responsabilidade do gerente do SOC. Então, ele precisa entender esse papel, né, e cumprir e executar esse papel. E dentro das responsabilidades dessa estrutura de governança, existe um elemento, um aspecto que parece muito bobo, mas é muito assim significativo, que é o SOC Charter, né, que seria a certidão de nascimento do SOC. Então, a gente precisa parar e escrever num papel que não é um papel de pão, não é um papel legal, um papel bom, né? O que esse SOC vai fazer? O que é esperado dele? Qual é o foco? Que horas que ele trabalha? Ele é follow the sun? Não é? Ele é 9/5? O que a gente considera como o sucesso desse SOC? Né? A gente precisa estabelecer todos esses pontos do ponto de vista de negócio, né? E a gente precisa levar isso para que os stakeholders assinem, né? Qual é o mandato desse SOC? Imagina a seguinte situação. Isso acontece demais, tá? Imagina a seguinte situação. Tá pegando fogo num prédio, tá? Pegando fogo num prédio. Tá? E aí alguém liga pros bombeiros, né? Cara, e aí o turma do bombeiro atende lá no SOC deles, né? Atenderam lá, tá pegando fogo? Perfeitamente, a gente tá caminhando pra aí agora, cara, manda aquele monte de caminhão, profissionais especializados e tudo, fecha a rua e tudo. Claro que os caras vão entrar no prédio pra subir lá, pra poder apagar o fogo. O cara da portaria fala, meu irmão, não, você não tá autorizado a entrar.
Não, peraí, calma assim, não vou autorizar ele entrar. Não pode, eu tenho que preencher primeiro aqui, eu vou checar com o morador se ele deixa o senhor entrar ou não. Eu falei, meu irmão, tá pegando fogo, o cara me chamou porque não tá tempo. Falei, não, primeiro se eu preencher esse formulário aqui, são 12 páginas, né? Pega seus documentos, xerox frente e verso, todo mundo que tá aí, que quer entrar, eu vou falar com o morador. Cara, já era, queimou tudo. Ou seja, o bombeiro não tem um mandato para apagar o fogo que ele foi chamado para apagar. Isso acontece direto, tá? Ou seja, você tá aqui para salvar o dia, mas você não pode encostar no meu servidor. Porque vai parar a aplicação. Ô, caramba, peraí, meu irmão, os caras bancam o meu salário, pagam o negócio, para que quando der problema eu possa... Tem Gmood? De ninja e apagar o troço. Apagar. É mais ou menos isso, né? Cara, você não pode isolar essa máquina daqui, porque tem... Muito verdade, caraca. Tem Gmood nessa hora, Gmood é outra hora. Então, um SOC sem mandato, né, é um SOC inútil. Então a gente precisa... E onde é que a gente consegue esse mandato? Na hora que a gente coloca isso dentro do SOC Charter e leva o board a assinar. Ela está dizendo, Ivan, mas é o gerente do SOC que vai fazer isso? É o gerente do SOC que vai escrever. E ele vai dar pro chefe dele, que vai dar pro chefe dele, que alguém tem que assinar esse troço. Ou então a gente está perdendo nosso tempo. Então não faz sentido. Então vamos fazer outra coisa da vida. Então vou ficar lá. Você entende? Sim. Né? Nossa, a quantidade de conversa que eu tenho com cliente que fala que eu tô aqui para fazer isso, mas não consigo, porque sempre tem pushback das unidades de negócio, é impressionante. É uma realidade muito comum isso que você está descrevendo, Ivan. Não necessariamente só para o SOC, mas qualquer área dentro da segurança de informação. E agora você imagina assim, imagina a frustração que é não ter um mandato para executar um projeto. Agora imagina a frustração quando você é um time de elite que está lá pago para apagar um incêndio e não é autorizado a entrar no prédio, né? Então esse é o ponto, né? Então e no SOC Charter esse é o lugar onde a gente vai colocar esses elementos, né? Então é uma bobagem, é um documento, né? O que o documento muda? Muda tudo, né? Porque o simples fato de você parar e escrever já cria comprometimento, né? Se alguém tem que botar o nomezinho lá e assinar, opa, não dá para dizer depois, cara, mas você não pegou tal coisa. Fala, cara, esse não era o critério de sucesso. Se você quiser que eu pegue tal outra coisa, a gente pode pensar, custa mais caro um pouquinho. Mas o critério de sucesso é o que está definido lá. Então, pelo critério de sucesso, cara, a gente está mandando super bem, né? Então a gente pode bater no peito, levar a métrica lá e apontar quão bem que a gente está fazendo alguma coisa, né? Aliás, quão bem estamos fazendo alguma coisa é exatamente o significado de maturidade. Maturidade não é apenas ter um elemento dentro de casa, né? Ou ter uma capacidade. É o quão bem a gente executa alguma coisa, ainda que simples. Então, eventualmente, a presença de elementos obrigatórios, né, dentro de uma estrutura de SOC pode ser um sinal de maturidade, sim, mas não necessariamente. E a capacidade de executar algo, ainda que simples, isso sim é maturidade. Ou seja, a gente, se eu executo alguma coisa simples muito bem, então eu tenho maturidade naquilo. Se eu executo alguma coisa muito sofisticada muito mal, eu não tenho maturidade naquilo, né? Então, o que o SOC CMM ajuda a fazer é medir justamente essa maturidade, né? E não ajuda só isso também, né? Um ponto que é muito discutido, né? E eu tive a honra, assim, de começar a explorar isso de uma maneira mais clara, assim, se precursor, né? Uma das pessoas a explorar isso, não eu diretamente, só apenas, mas esse precursor nisso, que é usar o SOC CMM não apenas para medir a maturidade, mas para ajudar a empresa a criarem um SOC do zero, como um guia para criar um SOC do zero. Você me pergunta assim, como é que eu crio um SOC do zero? Ninguém sabe. E aí acaba surgindo um CIEM lá. Log. Né? Então, ninguém sabe. Qual é o guia? Cara, descobri que dá para usar o SOC CMM para fazer. A gente pode usar ele como essa base para a gente começar a criar o SOC do zero. Porque no SOC CMM existem guias para ajudar a gente a responder as perguntas. São muitas perguntas. E nesses guias,
tem todos os elementos que a gente precisa para criar o SOC do zero, né? Então a gente pode usar ele como esse guia, né, para a gente criar esse SOC, né, considerando os elementos mínimos bem estruturados que todo SOC deveria ter, né? Melhor do que criar uma coisa esquisita e depois ter que fazer muito esforço para consertar. Perguntaram sobre o AI, né? Uhum. AI dá um programa inteiro, né? Mas falando do AI, sim, o AI tem, obviamente, a capacidade de transformar muita coisa. Acho que não vai ser diferente no SOC. Acho que AI tem muito a capacidade de transformar muitos elementos no SOC, né? Eu posso te falar da minha experiência, Rafa Tales, do que eu venho explorando com relação a AI SOC. Obviamente que quando surgiu, e como todos nós, em maior grau ou menor grau, eu também sou entusiasta do tema, mas eu sempre me questiono sobre o quanto que a AI, com toda a sua capacidade de transformação, o quanto ela pode interferir na cognição dos meus analistas, né? Ou seja, da capacidade deles de parar de pensar, né? Isso é um grande problema, assim, que o AI SOC não consegue resolver. Se a gente olhar especificamente para a questão da capacidade de análise, né? Vou dar um exemplo aqui de números para vocês, né? Meu time consegue fazer uma análise típica de um alerta em aproximadamente 15 minutos, tá? No processo de triagem. Às vezes mais, às vezes menos, depende do ticket, mas em média, tá? 15 minutos. Com a AI, a gente faz com a solução que eu testei, né? Com as soluções que eu testei, aquela que eu mais gostei, ela fazia em 2 minutos. Tá? Com a diferença de que a análise, né, que o meu time de triagem fazia manualmente, e a análise que o AI SOC fez, o AI SOC fez 10 vezes melhor. Em profundidade, em correlação, buscou informações em outros sistemas. Impressionante. O seu resultado é muito impressionante, né? Eu testei muitas coisas. Eu testei, por exemplo, a API da OpenAI, eu testei o Cybertron da Trend, fiz o download lá, o open source, vamos tentar aqui um modelo local, muitas coisas assim, né? Diferentes estratégias assim para a gente tentar ver se fazia sentido para o meu caso desenvolver alguma coisa internamente. No meu caso, eu achei que não fazia. Eu comecei a explorar então soluções de SOAR que viraram, desde que o Gartner matou o SOAR, né, falou que estava obsoleto, a turma mudou para AI SOC, né? Então, óbvio, né, tem que sobreviver, tem que conta para pagar. E aí, mas no fundo, aquelas que eram as soluções de SOAR que botaram com AI, eles tinham então um desafio, muito complexas, muito boas, mas muito complexas. Também não se adequaram bem à minha operação, né? E outras eram soluções de AI SOC nativas e que funcionaram muito bem, né? Em especial uma delas, que eu não vou falar o nome aqui porque não está patrocinando a gente. Paga nós. Paga nós. Mas depois, se vocês quiserem, depois você me manda mensagem aqui, manda pro Rafa, pro Thales, e a gente fala qual é. Por favor. Né? E o fato é que a solução é realmente sensacional. Do ponto de vista do volume, né? Ele resolveria muitos problemas, né? Vocês sabem por que a gente tem um modelo de tiers no SOC? Tier 1, Tier 2, Tier 3, já viram? N1, N2, N3, já ouviram falar disso? Porque é mais barato que o outro. Foi mais barato que o outro. Menos caro. Menos caro, exatamente, né? Se for todo mundo no mesmo preço, não rolava, né? Ou seja, é um funil, né? Tem muito alerta chegando, eu preciso ter gente barata aqui que possa fazer uma primeira sacudida aqui, ó, na peneira, ao que cair ali o outro pega na peneira, e aí o outro pega depois, né? Então, eu tenho menos gente, mais caro, né? Até que eu consiga tratar menos alertas com mais especialização. Quando eu boto lá o AI SOC, tipicamente eu não preciso mais do N1, pela questão do volume né? Porque ele já tratou o alerta já chega tratado. O alerta bate na fila e já é tratado, 2 minutos. Não tem mais fila. Eu preciso do N1 por causa da fila. Não tem mais fila. E aí, se não tem mais fila,
e ele já diz para mim qual é o veredito, né? Eu vou tratar aqueles que merecem atenção, né? Qual o problema disso? O problema disso é que eu preciso no meu time gente que seja capaz de ler o que a AI SOC fez e criticar aquilo. E falar, isso tá uma beleca, né? Isso, o cara fez errado, tá fazendo errado aqui, isso tá errado, isso não existe, né? Ou não, isso é maravilhoso, isso é absolutamente sensacional, eu seria capaz de fazer melhor. Sem essa capacidade de julgamento, não dá para usar essa solução. Pelo menos para aquilo que eu acredito, né? Então, o que eu fiz? Cara, com dor no coração, dei um passo para trás. E falei, puta, não vai dar. Porque o meu time não tem senioridade suficiente para conseguir tirar proveito dessa solução. Então, eu resolvi mudar o time. Não me matem, mas foi a verdade. Eu resolvi atualizar o time, né? Trazer gente com mais capacidade. Subir a barreira, a barra, subir a barra do nível, né, da turma, né, para poder ser capaz de tirar proveito dessas coisas todas. Então, Mas desculpa, nisso que você falou de subir a barra, você acabou, tipo, eliminando o N1 e teve só N2 e N3? Ou o cara que era um nível, que era N2 antes, na verdade agora pra você é um N1, que você tá falando, não, tem que ser tão especializado? Na verdade, eu não comprei a solução de AI. Eu desisti da solução. Eu entendi que era melhor para minha operação continuar do jeito que eu estava, trazer o time mais capacitado e depois revisitar a solução. Não, mas beleza. Essa foi a questão. Eu não acredito que a AI vai substituir o time, né? Entendendo um pouco melhor o entregável dessas soluções, né? Eu acho que menos pessoas vão ser capazes de tratar mais alertas. Mas eu não penso que, se eu posso botar isso daqui na frente, acabar com os N1s e ser feliz, só com N2 e N3. Não acho que não existe realmente, no nível das coisas que eu vi e que testei, algo ainda nesse ponto. Acho que nunca vai ter, tá? Honestamente. Nunca vai ter é forte demais, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas não me parece que isso tende a acontecer. Então, por último, isso foi o que eu tomei de decisão. E não me arrependo, honestamente, tá? Fiquei tristinho. Eu queria usar. A gente gosta de brinquedo novo, né? A gente gosta de brinquedo novo, né? Mas, honestamente, acho que a vida tá me ensinando que esse brinquedo novo precisa fazer sentido, né? Assim, claro. Precisa encaixar bem ali e precisa ter especialista, precisa conhecer, precisa saber, precisa ter gente dedicada, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que ferramenta boa é aquela que meu time sabe usar. Seja ela qual for, né? Tanto que... Tirar proveito. Tirar proveito, exatamente. Eu nunca fui um geek ali do open source, né? Quando era técnico, assim, sempre fui garotinho Windows, o que é terrível, né? Declarar isso publicamente. Mas, de certa maneira, passei a adotar depois, com o passar dos anos, open source fortemente nas minhas operações de segurança, porque é isso que eu acredito. Eu acho que tem muita coisa boa open source por aí, que faz muito sentido nas operações, sentidos não só filosóficos, sentidos técnicos operacionais também. Então acho que a AI SOC tem um potencial grande demais para transformar, inclusive, as operações de segurança, os SOCs. Acho que ainda não está no ponto. Acho que vai chegar lá, né? Eu acho que essas soluções de AI SOC são muito boas, eventualmente, para uma empresa que não tem um SOC. Né? Que tem um time ali, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, analistas que estão fazendo tudo, engenharia, olhando incidente, aplicando patch, tudo ao mesmo tempo, e aí o cara não tem tempo de olhar alerta. Então, bota aquilo ali, tá olhando todos os alertas, melhor do que perder o alerta. Então, mesmo que tenha um errinho ou outro ali, e olha que eu tô falando, mas eu não encontrei nenhum erro, tá? Sim, essas análises são muito completas. Então, isso pode realmente acelerar muito, levar aquela operação que é muito rudimentar para um nível melhor, né? Não diria para os SOCs mais estruturados, né? Mas acho que os SOCs estruturados estão cada vez mais utilizando isso, né? Em algum nível, tá? No meu caso, eu acho que não valeu a pena para mim desenvolver alguma coisa internamente. A capacidade de botar guardrails era muito complexa,
não existiam ferramentas apropriadas, o risco de rodar isso numa AI pública era absurdo, meus clientes eram muito regulados, então eu preferi trazer isso. Para trazer para dentro de casa, eu ia ter que gastar muito com hardware, o NVIDIA não é barato, e aí a coisa começou a ficar meio fora de contexto. Cara, compra o troço do AI SOC lá, é barato, e a coisa vai funcionar muito melhor. Os caras têm 10 vezes mais gente especialista no tema e o resultado é maravilhoso. Então, continuo entusiasta, acho que é um caminho, mas primeiro, isso não vai matar o SOC. Segundo, é mais uma ferramenta que a gente precisa entender que não é a bala de prata, né? Ela vai ajudar, mas é como qualquer outra ferramenta, né? Então, se a gente vai trazer ela para a operação, a gente precisa entender qual é o papel dela, quem é que vai tomar conta, quem é que vai atualizar. Então, é mais ou menos esse o sentido, né, que eu vejo. Agora, botar um chatbot, né, para ajudar o analista, pode ser, funciona, né? Ajuda um pouquinho e tudo, né? O chatbot faz o papel um pouco do playbook, né? E o playbook tem um papel importante, né? Assim, no sentido de tentar padronizar um pouco a tomada de decisão, né? Mas, de novo, essa facilidade em certo nível, sem vai com o tempo, assim, contribuindo para que o analista pare de pensar, né? Então eu fico imaginando assim, o que vai ser no futuro, né? Como é que a gente vai transformar um analista N1 no N2? Se o N1 não está mais pensando, né? Se ele simplesmente terceiriza tudo para AI, né? Então, em todos os sentidos, não só nessa profissão, em outras profissões também, né? O engenheiro de detecção também não cria mais regra, ele pega o pulou de criar, e por aí vai, né? Quer dizer, quanto que isso pode acelerar e quanto que isso pode prejudicar no sentido, né? Por enquanto, eu continuo jogando, tentando tirar proveito do que é bom, né? Quer dizer, eu fico a criança e jogo a água do banho fora, e não o contrário, né? Então, criança aqui no colo aqui, ó, joga água fora e tal, mas não joga a criança fora. Então, por enquanto, ela tá aqui no meu colo, chorando aí. Qualquer hora ela para de chorar e sai andando e me ajuda a pagar. Um outro ponto que eu queria entender um pouco, e talvez eu esteja puxando um pouco o sardinha pro meu lado, mas para eu aprender, né, nesse sentido, eu estava conversando esses dias, né, Ivan, daquele report da Red Canary. Super interessante, a gente pode botar o link aqui na referência, mas uma parte que me chamou a atenção, especialmente porque hoje eu tenho trabalhado bastante focado na parte de identidade, é que o número de ataques que começou, né, baseado na identidade, de um ano para o outro, né, de 2024 para 2025, na medição deles, aumentou 850%. Que o volume total, isso é absurdo, e o volume total era que mais da metade dos ataques foram baseados em identidade. Aí a minha dúvida é, né, com esses ataques todos aí baseado em identidade, só para ficar um pouco mais claro, tipo, tô falando aqui de roubo de credencial, escalonamento de privilégio, movimento lateral via conta legítima, como que o SOC olha para a identidade e se o SOC médio está preparado para isso? O SOC médio pouco sabe que identidade existe ainda. Aqueles que sabem estão muito focados no Entra ID, né? O que é muito bom, porque a Microsoft faz um trabalho decente. Mas tem muita coisa, né? Tem muitos provedores de identidade que não são a Microsoft e que as empresas estão usando a torta direito por aí. Então, eu acredito que um início muito bom é ser capaz de ter soluções especialistas em proteção e gestão de acesso, gestão de identidade, e o SOC trabalhar com as informações providas por essas ferramentas de proteção, né? Então, mais do que o SOC receber todas as informações de login, logoff, de todos os contas de serviço da empresa, né, e tentar parir uma detecção a partir dali, tentar usar as informações que existem dessas ferramentas de proteção. Mas, obviamente, que
que isso é motivado, né? Quer dizer, esse crescimento é motivado, entre outras coisas, pelo típico desejo do atacante de não ser detectado, né? Quer dizer, o atacante descobriu que é muito mais fácil conseguir a credencial, né? E a própria migração de grandes estruturas e grupos, né? Para essa área de identidades, né? Tem aquele, não sei se você é dessa época, Rafa, acho que deve ser, tá da mesma idade que você, mas é o Conficker, né? Conficker Sim. mudou muito, Nossa. né? O Conficker, lembra do Conficker, né? Então era o Sim. Conficker tá aí até hoje, né? E virou um grupo que está voltado à questão de acessos, né? Se vender acesso. Muito mais fácil, né? Passa debaixo do radar, né? Então é muito melhor pro atacante não ser detectado do que ser detectado. Aí eles descobriram que é o jeito fácil, né? É como qualquer ser humano, o atacante quer o mais fácil, né? Agora os grupos de ransomware, eles não criptografam mais, né? Eles só vão lá, copiam informação e vendem e fazem a extorsão, né? Por quê? Porque tem que fazer trabalho, pô. Tem que desenvolver, tem que ter conhecimento técnico, tem que fazer o download, baixar o... Cara, peraí, pô, é muito trabalho, pode ser detectado. Não, vai lá, rouba informação e depois cobra o preço. Então por aí vai, né? Então, acho que essa questão da identidade não é diferente. E a questão das identidades não humanas, né? Isso está trazendo isso ampliou, né, o número de identidades a serem gerenciadas de uma maneira grotesca. Quer dizer, não dá para fazer mais uma cyber hygiene ali marromeno, né? Precisa ter controle sobre esses elementos, né? Então, não ter controle, não saber quantos domain admins a gente tem na rede, né? Cara, vai tomar um ataque na cabeça, não tem saída, né? E quem que olha isso? Quem é que olha isso, né? Assim, então, eu entendo que, embora não seja tipicamente o escopo do SOC, né, realizar cyber hygiene, esse dia a dia, gestão das ferramentas de segurança, mas gestão de ferramentas de segurança pode sim ser parte do escopo do SOC, né? Embora tipicamente não faça parte do que a gente chama do MDR, mas faz parte do escopo do SOC, sim, por que não, né? Da mesma maneira que gerir o X-Tudão lá, o XDR, ou gerir, sei lá, a cloud, né? Ou seja, lá, que solução ele esteja usando, em qual cloud que seja relacionado à segurança, ou mesmo firewall, né? Também pode ser uma responsabilidade do SOC. Então, eu vejo sim que é uma tendência terrivelmente forte, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, que tá claro, né? Tá claro que esse é o caminho, tá sendo explorado todo dia, e se a gente não tem visibilidade nesse domínio, a gente não tem visibilidade de 50% das coisas que estão acontecendo. É mais ou menos isso. Já pensou? Muito trabalho. Muito Cara, trabalho. assim, ó. Nossa, Dá muito trabalho. muito trabalho criar um SOC. E outro quesito que eu vejo que tá cada vez mais comum e que eu também tenho uma dúvida muito grande como que o SOC médio tá olhando para isso. Cara, toda vez que a gente começa aqui um podcast, o Taleco e eu, e a gente vai falar das notícias, tem alguma notícia de ataque de supply chain. O problema é que bom, na minha cabeça, tá? Aí você me fala aí se eu tô errado ou não. É que o SOC foi construído para monitorar tudo que tá dentro, né? Tudo que tá pra dentro. Só que o ataque supply chain é um negócio que, tipo, é lateral, é um negócio que cai do céu, como você vai monitorar algo Do nada, que, né? sei lá, trocaram lá um pacote no PIP ou no NPM? Como é que você vai ter essa visibilidade? Como é que o SOC ajuda nesse tipo de... Empresa mudou o fornecedor. Tem O cara diferentes tem um tipos de supply acesso. chain, né? Eu acho que Claro. tem do fornecedor, né? Que é mais simples de fazer, me parece. O supply chain que explora essas fraquezas de pacotes que são usados, esse realmente é muito difícil, né? Esse é mais ou menos, cara, na hora que a gente descobrir que existe a vulnerabilidade, a gente corre lá para tentar fazer alguma coisa, né? Pode ser tarde demais. Como foi esse aí, o último caso aí do NPM aí, da Anthropic, né? Foi, enfim, tem muito
Não é impossível de fazer, mas é pouco provável, né? Que a gente consiga fazer, porque é um elemento externo. Mas, de novo, né? Não é nada 100% e a gente não tem o que está fora do nosso objetivo, perímetro de cobertura. Talvez se a gente tivesse um SOC focado em supply chain, a gente ia começar a desenvolver capacidade para isso. Opa, peraí. Então qual é o meu foco? É supply chain. Cara, eu tô muito preocupado com isso. É isso que a empresa quer olhar. É aqui que a gente tem que colocar esforço, né? Cara, então vamos Uma startup aí, ó. né? Vamos criar um programa que a gente possa auditar os fornecedores, né? Vamos fazer um bom, né, das aplicações para a gente entender o que tem ali de sensível, né? Vamos estudar que tipo de ataque supply chain tem acontecido, em que tipo de vamos remover, sei lá, não vamos usar a ferramenta de RMM, por exemplo. Sei lá, aí, é nesse sentido que o escopo começa a fazer mais sentido. Porque, de novo, não vai dar pra gente olhar para 100% das coisas, né? Algum nível de risco a gente vai ter que aceitar. E aí entra o Cyber Insurance, né? Porque é aquele risco risco residual que a gente não consegue tratar, não tem jeito, a gente provavelmente vai precisar transferir para alguém. Cada vez mais difícil, porque as empresas de Cyber Insurance também não são bobas, não querem perder dinheiro, vinham perdendo muito dinheiro, né? E eles estão mais exigentes, né, para aceitar novos né? Então, tá mais difícil para as empresas conseguirem contratar Cyber Insurance em função disso. Especialmente empresas menores com menos maturidade, que não conseguem provar que tem ISOs, controles, ferramentas, estrutura, budget, né? Mas é mais ou menos esse é assim que eu entendo, Rafa. Assim que eu entendo. Interessante. É complicado. Especialmente essa questão que você falou agora aí do insurance, faz muito sentido, né? Usar tá falando de tanto os tipos de ataque que como que eu vou cobrir alguém pra algo que eu nem sei que existe, né? E que surge o tempo inteiro, né? E aí tem uma coisa, tem uma dicotomia muito louca, né? Que olha que loucura, né? O mundo da cibersegurança foi sacudido pelo anúncio da Anthropic de um potencial novo modelo que vai descobrir vulnerabilidades assim que nunca foram descobertas, que num teste descobriu a vulnerabilidade da 17. Peraí, cara. Essa é a empresa que tá botando o mundo de cibersegurança de cabeça para baixo. Porra, e essa mesma empresa tem um pouquinho de ética, talvez, né? Disse não lá pro Departamento de Defesa americano, né? Lá pro Pentágono. Né? Bem pouquinho, mas tem alguma ainda ética nessa história. Então, assim, cara, dá quase para confiar neles, né? Os caras tiveram o código-fonte vazado. Pô, como é que pode, de um lado, o cara tá sacudindo o mundo da cibersegurança, por outro, o cara teve o código da solução dele vazado por um erro básico, humano. Então, meus amigos, a gente está vivendo num mundo muito louco, onde, por um lado, essa empresa é a empresa reconhecida como a empresa de segurança que está capaz de mudar, de derrubar os estoques das empresas que estão aí estabelecidas há tanto tempo, né? Só pelo um possível anúncio de uma solução. E que tem o seu código vazado na mesma semana. Assim, que mundo maluco é esse que a gente tá vivendo, cara? Que maluquice, né? E, by the way, né? A gente tá numa situação onde, tá bom, queridão, você descobre vulnerabilidade, né? Pode descobrir quantas vulnerabilidades você quiser. Eu não tô aplicando patch em todas mesmo, porra. Eu já não tô aplicando patch em todas. Que risco maior é esse que a gente tá vivendo? Se o cara vai descobrir um monte de vulnerabilidade que eu não tô aplicando patch. Eu não aplico patch em tudo. Quem aplica patch em tudo aí? Levanta o dedo. Ninguém tem tempo, cara. Não dá tempo de aplicar patch em tudo. Concorda? Tem que ter A notificação aqui do meu Mac Totalmente. tá 2 semanas aqui falando que eu tenho que reiniciar. Não consigo. Minha mulher não para de me chamar. Calma aí, não posso rebutar a máquina agora não. Segura aí um pouquinho. Não dá tempo, cara. Então, assim,
o mundo foi sacudido por um anúncio de alguma coisa que no fundo não vai mudar muita coisa, na minha opinião. Porque a gente não tá fazendo. Então tem hora que... Outra coisa que até tá no relatório da Red Canary, right? Right, maluquice falando inglês de vez em quando. Que é o seguinte. Apesar da AI, né, da escala que a AI pode trazer para os ataques, e está trazendo já, obviamente, os tipos de ataque, né, as técnicas que estão sendo utilizadas nesses ataques, não mudaram muito. Ou seja, cara, mudou tudo e não mudou nada. Mudou a escala, mas os ataques são os mesmos. Os caras não inventaram nenhum ataque assim, uma técnica muito sofisticada. Agora, mais ou menos a mesma coisa. Então isso traz a gente para um pensamento, né? Eu detesto esse, tem que fazer o basicão bem feito, né? Ali. Cara, Tem que fazer o basicão bem feito. Mas é isso, um pouco isso, né? Assim, não dá pra ficar também... Mas não, só que isso é um discurso que não vende, né? É um discurso que não vende, exatamente. É um discurso de bobo, né? Assim, que não vende. Agora, não, cara, porque a gente tem uma capacidade aqui, uma integração, a gente fala com a API. É bom ter, não é que é ruim ter. Mas, cara, não pode ser só isso, né? Assim, não dá pra simplificar essas coisas, né? Eu costumo mostrar, no geral, assim, quando eu falo do SOC, qual é a complexidade, né, de um processo, né, de monitoração, detecção e resposta, porque senão parece que é muito simples, né? É só botar uma ferramenta e tá tudo resolvido, né? E tá longe de ser isso, tá muito longe de ser isso, né? Por isso que, respondendo a tua pergunta inicial lá, Rafa, no CIEM é bom demais, mas é melhor ainda para um vendor, né? Então, e o Red Canary lá também, assim, deu uma mudada na minha cabeça em muitas coisas, o relatório, vale a pena depois botar o link. No outro relatório eu já tinha aprendido muita coisa com eles, nesse agora a Repeteco foi na mesma onda, assim, cara, os volumes que eles têm detectado, assim, né, que eles captaram para ser capaz de detectar coisas, e eles fazem um serviço muito decente, tá? São muito bons, honestamente. É abissal, assim, né? Se a gente compara, se eu comparo se eu somar todos os meus clientes aqui, talvez não dê 10 clientes deles, né? Então, o volume de dados que eles estão captando é muito grande, né? E eles têm um lance assim que eles têm a proporção de falso positivo deles é 97%. É isso, né? Mas por algum motivo eles chegaram... Agora imagina, se eu preciso de uma quantidade cada vez maior de dados para entregar um resultado similar ao que eu tinha, cara, o resultado da minha operação de segurança vai estar limitado ao modelo de negócio do meu vendor de CIEM. Porque se ele me cobra por gigabyte por dia, cara, não vai rolar, porque eu preciso ingerir petabytes por dia, não gigabytes por dia, né? Não vai caber no bolso. Então, o que acontece na maioria dos casos? Os clientes falam assim, cara, esse dinheiro eu não tenho, eu só tenho isso aqui. Não, por isso aqui eu te dou essa capacidadezinha aqui de ingestão. A gente pega só os melhores logs e ingere aqui. Isso vai funcionar? Segundo a Red Canary, não funciona mais. Ou seja, a gente não pode limitar a nossa visibilidade por causa do modelo do vendor. O modelo de negócio é dele. Porra, mas a operação é minha. Então, sabe o que eu faço? Eu vou pro open source ser feliz. Porque aí eu tenho storage, eu controlo. Não pago um tostão de licença. Porque eu quero. Não, Alô azul. Esse modelo. Porque é ruim esse modelo, Thales. Não funciona esse modelo mais para quem tem que lidar com a realidade do planeta Terra. Você entende? Não rola, entendeu? Assim, mas é muito melhor. Cara, é muito melhor. Mas você não pode mais estar limitado pelo modelo de negócio do vendedor. Porque se o seu bolso do cliente limita a quantidade de logs que ele pode ingerir,
cara, tá todo mundo frito, tá todo mundo ferrado, que a gente não vai sair do outro lado vivo, né? A gente não vai conseguir sobreviver naquele jogo infinito. É isso que eu digo. Mas uma curiosidade, então, por exemplo, uma operação de MSS pode administrar vários CIEMs diferentes, ou isso fica debaixo de um guarda-chuva só, todo mundo mandando log para um... Como que conecta isso? Porque você falou que não pode limitar dado. Como que isso funcionaria na prática, uma operação de serviço? De serviço de um prestador de serviço, você diz? É. O prestador de serviço pode adotar alguns modelos. Ele pode ter um CIEM centralizado, ele pode usar o CIEM dos clientes, seja lá qual for o modelo, a arquitetura que ele eventualmente utilize, ele vai, se o modelo de negócio do vendor está limitando a quantidade de logs que ele pode gerir naquele CIEM, a visibilidade dele também está limitada. Porque agora é um jogo de dados, então quantos logs eu consigo ingerir, quantos logs eu consigo processar, né? E qual é a visibilidade que eu posso ter. Se tem alguém dizendo o seguinte, fala, amigo, você não pode ingerir 30 gigas por dia não, só pode ingerir 5. Cara, porra, se eu não posso ingerir 30, só pode ingerir 5, eu vou te dar o resultado de 5, não de 30. Eu não espere coisa diferente. Então, e a gente tá falando de volumes muito maiores atualmente, assim, né? Então esse é o ponto, né? Assim, tem essa questão que é muito, muito delicada. Eu entendo que os caras têm que pagar conta também, tem família, né? Mas, cara, ema, cada um com seus problemas, né? O meu problema é entregar visibilidade, é entregar operação de segurança decente. E aí eu vou tentar encontrar a solução que faça sentido para isso. E qual é a solução que é melhor? É que o meu time sabe usar, né? É aquela que faz sentido pro meu negócio, que faz o meu negócio, meu SOC parar em pé. Às vezes é uma solução comercial, às vezes não. Tá tudo bem, né? Então, eu não tenho problema em fazer um mix de open source com solução comercial. Acho que é bacana. Mas do ponto de vista de arquitetura, eu entendo isso. Um prestador de serviço, pelo menos, ele pode mixar isso, né? Eu prefiro ter centralizado, que é menos trabalho para mim, né? Mas isso, depende do que foi acertado com os clientes, né? Então, mas é mais ou menos isso, gente. Assim, os desafios são muito grandes, as coisas mudam o tempo inteiro, né? Mas é muito gratificante, assim, poder contribuir, né, com esse trabalho do dia a dia, assim, né? As ferramentas sozinhas não fazem milagre, né? E precisa do SOC estar lá para fazer esse milagre acontecer, senão não acontece não. Gratificante foi ter você aqui, pô, 1h40 trocando ideia com a gente sobre SOC, cara. Putz, bom demais, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Aprendi muito e mais um pouco. E é isso. Mas eu sempre gosto de deixar aqui um espaço também pro convidado, pra eles falarem aí, como se estivesse num night, como é que era? Aqueles, tipo o programa do Jô Soares, né? Aqueles Night Talk Show. Abrir aí o microfone pra você aí, o que tá acontecendo na tua vida, Ivan, que você quer contar pra todo mundo, quer você convidar alguém pra algum evento, essa é a tua hora. Bacana, legal. Eu adoro ser convidado pra viagens, né, internacionais. Quando é inverno aqui no Canadá e é verão em outro lugar. Nossa. Né? Inverno aqui é muito rigoroso. Mas eu gosto de contribuir com a comunidade, então tento compartilhar esses aprendizados de transformação, sejam dos SOCs, sejam da minha própria vida, lá pelo LinkedIn, né? Então acho que uma boa, se quiser conectar comigo, você me encontra lá no linkedin.com/in/Ivan Salles, né? Tudo junto. Depois a gente bota aí também em algum lugar. Agradeço. E obviamente estou aberto para boas conversas com gente inteligente, gente bacana como vocês, e para contribuir com qualquer coisa que eu possa ajudar, seja com, eventualmente, está pensando em fazer uma maluquice como eu fiz essa na sua vida. A gente compartilha os aprendizados, né, e os perrengues também. Se você quer falar sobre SOC, conhecer mais, discutir, se está pensando em melhorar a sua maturidade do SOC, né, como é que isso funcionaria, a gente também pode trocar uma ideia, né, enfim.
mais ou menos isso, Rafa e Thales. Mais uma vez, obrigado demais. Valeu pelo convite, foi ótimo. Perdoado. O Ancião do SOC tem uma página dedicada, não, né? Você posta na sua. Eu posto no meu, já é pra confundir a turma mesmo, sabe? Entendi. De vez em quando ele sua, às vezes ele fica meio escondido, às vezes aparece por lá. Saquei. Vale a pena seguir aí o Ivan, né? Nem que seja pelo menos só pelo Ancião do SOC. É um personagem. Eu já comentei isso com você, né? Super criativo que você criou aí, que, nossa, é muito legal, é muito enriquecedor o conteúdo que você compartilha ali através dele. E hoje em dia, com tanto conteúdo raso gerado por IA, pô, você ler alguma coisa bacana realmente faz diferença. O pessoal pensa, mas por que você não posta todo dia? Eu não tenho esses aprendizados todos os dias, né? Exatamente. Uma vez por semana, 2 vezes aí, pega bem, né? Tá bom demais já, né? Tá bom demais. E outra coisa que eu sempre pergunto é se tiver alguma aí, algum caos que a culpa foi de SEC que você queira compartilhar com a galera. A culpa é sempre de SEC, né? A culpa é com certeza. Quase o tempo inteiro de SEC, né? Deixa eu ver aqui, Rafa. Mas não tá vindo nenhum aqui na minha cabeça agora, exatamente. Mas sei lá, acho que não tá também não. A gente te chama de novo pra você contar, não tem problema. Você vai ter que vir de novo no segundo episódio. Tá bom. Vou ficar feliz de ver, com certeza. Pô, né? A gente vai ficar feliz de recebê-lo. Divan, de novo, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Foi um podcast especial, com certeza. Taleco, sempre bom estar aqui com você também. E lembrando, né? A culpa é de SEC, mas a responsabilidade de todos. Valeu, falou, pessoal. Abraço. Tchau. Valeu, falou. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.